Abelardo de la Espriella, o novo presidente colombiano, tomou posse na sexta-feira, até por motivos de segurança, entre outros, acabou deslocando a posse da capital da Colômbia, Bogotá, para a região costeira de Cali. Segurança pública era o tema central da campanha. Na época do ex-presidente Gustavo Petro, agora ex-presidente, se falava em campanha de paz total. A imprensa colombiana apelidou a abordagem de Espriella de guerra total em antagonismo a isso. E ele falava precisamente de não dar trégua para os grupos armados. Aqui a gente tem um trecho do discurso de posse dele na sexta-feira, onde ele falava que essa questão era existencial. Existencial significa o quê? Para a Colômbia era isso ou não ter um país. Vamos lá. No habrá un solo espacio de nuestro territorio donde los delincuentes puedan sentirse a salvo. Hago mía las palabras de Winston Churchill. La victoria a toda costa. La victoria a pesar del terror. La victoria por largo y duro que sea el camino, porque sin la victoria no hay supervivencia. Sem a vitória, não há sobrevivência. A Colômbia, de fato, tem travado um dos conflitos civis mais extensos do mundo e não é coisa recente. 2 gerações agora cresceram ouvindo notícias a respeito do assunto. A guerrilha mais velha do mundo em atividade, o ELN, Exército de Libertação Nacional, uma guerrilha de cunho revolucionário comunista, começou em 1962 e segue até hoje criando caos no país. A gente viu isso mesmo durante o governo anterior, a região do norte de Santander, na fronteira da Venezuela, Arauca, na fronteira com Zulia. Ali se falava de uma crise de segurança com milhares de pessoas sendo desemplaçadas, o termo que se usa, sendo deslocadas à força devido ao conflito com a criminalidade. E foi uma de uma série de crises de segurança ao longo dos últimos anos. Mesmo essa eleição foi a eleição mais violenta em 3 décadas, desde a época dos anos 90, quando as Farc estiveram muito envolvidas em luta armada na política colombiana. A campanha eleitoral mais violenta em 3 décadas é como foi taxada. Para além do ELN, a gente fala a respeito das Farc, tão conhecidas do público, até porque brasileiros já foram sequestrados por elas anteriormente, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, assim como o ELN, outra guerrilha de origem revolucionária comunista, buscando uma derrubada do governo para eventualmente instaurar algum tipo de ditadura comunista no país. Ao longo do tempo, mais e mais se tornaram apenas uma espécie de cartel criminoso, ainda profundamente permeado por um cunho ideológico, mas sem as pretensões que tiveram de conseguir, eventualmente, uma revolução completa no país. Seguiram como essa espécie de organismo de guerra assimétrica, ideológica, narcotraficante, terrorista. As Farc, em tese, foram até desmobilizadas em um acordo de paz em 2016 pelo presidente Juan Manuel Santos, mas apenas parte delas, que até chegaram a conseguir assento no Congresso sem participar de eleições, como parte do acordo. Mas não toda a guerrilha se desmobilizou, uma série de dissidências continuaram ativas e continuam até hoje. E esses 2 grupos são mais conhecidos do público pelo tempo em que estão atuando, mas uma diversidade de organismos criminosos atuam no país, que é o principal produtor de cocaína do planeta. Uma diversidade de organismos criminosos, a Clã do Golfo, laços com uma diversidade de cartéis da região e um nódulo indispensável para o crime organizado penetrar desde a Europa aos Estados Unidos até outras regiões do planeta. Nesse tom, a gente tem aqui ao meu lado alguns dos anúncios que foram feitos até agora pelo governo de Espriella, depois que foi convocado pelo Ministério da Defesa uma ofensiva imediata contra esses grupos armados. Aí se fala de operações contra, por exemplo, um sujeito que iria, com o alias, com o codinome russo ou alemão, assumir uma dissidência das Farc, depois Clã do Golfo, em uma diversidade de regiões. Esses foram condensados, depois de publicados em separado por uma diversidade de notas do Ministério da Defesa, nessa nota do próprio presidente Abelardo de la Espriella, que, depois de coisa de 48 horas de mandato, vinha prestar contas a respeito das operações que aconteceram. Enquanto o texto é longo, não vou ler ele na íntegra, vale a pena a gente destacar alguns trechos. Em tela cheia, por favor, Daniel, vamos lá.
A autoridade do Estado é exercida, a lei se faz valer, e aqueles que ameaçam a segurança dos colombianos são confrontados com determinação. Eu reconheço e felicito os homens e mulheres da força pública pelos sucessos retumbantes que foram conquistados nas operações recentes contra as estruturas que buscavam semear a violência em nosso território. Em Meta, durante operações militares, a morte foi conquistada daquele que se chamava russo ou alemão, o principal líder da estrutura 28, dos dissidentes, do sujeito de codinome Mordisco, isso uma dissidência das Farc. Depois fala, 2 membros do Clã do Golfo, 6 rifles, amplo material de guerra apreendido. Em Nicoclí, 4 supostos membros de nódulos de financiamento e tráfico de drogas do Clã do Golfo, também detidos. Essas foram as palavras, então, do Sprieja. Podemos voltar para mim, Daniel. Foram as palavras do Sprieja. Nicoclí tem até um componente a mais quando se fala a respeito de cooperação com os Estados Unidos. Turbo e Nicoclí são 2 cidades que ficam perto do Panamá, e é dito que a longa travessia até a fronteira sul dos Estados Unidos, normalmente passa por ali. A rota que é comumente mais documentada é que os imigrantes passam, de onde quer que tenham ido, chegam à Colômbia, depois passam por Turbo e Nicoclí, de lá, via barco, chegam ao tampão de Darien, no Panamá, e atravessando aquilo, vão chegando na América Central até progredir até a fronteira sul dos Estados Unidos. Essa era a rota documentada que foi tão comum, com entre, no mínimo, 8 milhões, segundo dados oficiais, e no máximo, o Trump cita 21 a 25 milhões de imigrantes ilegais passando pela fronteira sul dos Estados Unidos ao longo dos 4 anos de Joe Biden, que foi, de fato, a maior crise migratória em termos de imigrantes ilegais cruzando a fronteira na história dos Estados Unidos. Conforme isso acontece, Sprieja não parece estar disposto a agir sozinho. Bem, disposto parece estar, mas não está agindo sozinho para corrigir e deixar a coisa mais precisa. Quando, em março, o governo de Donald Trump anunciava a iniciativa Escudo das Américas, a ideia era que, considerando cartéis como narcoterroristas, claro, a designação do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras cai nessa arquitetura de segurança, mas a ideia era que, considerando-se esses cartéis como grupos terroristas, seria preciso, necessário, conveniente articular uma coalizão entre os países da região para poder, em conjunto, combater esses criminosos transnacionais. No porto de Guayaquil, por exemplo, se fala em 22 organizações, Guayaquil no Equador, se fala em 22 organizações criminosas trabalhando com narcotráfico, ou seja, nada daquilo é nacional, essas organizações envolvem desde Venezuela à Colômbia até as facções brasileiras e por aí vai. Essa iniciativa, notoriamente em março de 2026, não contava com 3 dos principais países da região. Eram, à época, México, Brasil e Colômbia. O México e o Brasil continuam se mantendo distantes, com uma postura, com o México, pragmática com os Estados Unidos, com o Brasil, a maior crise diplomática em mais de 2 séculos entre os 2 países. A Colômbia reverteu isso depois que Sprieja se elegeu, falando que cooperaria com os Estados Unidos, e a gente tem aqui alguns dos desdobramentos interessantes também desse primeiro momento de combate ao crime organizado. Aqui a gente tem isso sendo publicado pela presidência da Colômbia, mas também reproduzindo o que havia sido dito pela embaixada americana em Bogotá, onde falou que a Colômbia e os Estados Unidos estão fortalecendo sua aliança estratégica depois da inauguração, a posse, do presidente Abelardo de la Espriella, com o anúncio de que os Estados Unidos devem alocar 1 bilhão, com B de bola, de dólares para um novo pacote de segurança na Colômbia, que vai ser processado em coordenação com o Congresso dos Estados Unidos, focando nas capacidades das forças públicas de intensificar a luta contra o narcotráfico e o crime internacional, o crime transnacional, para recobrar o controle territorial na região e expandir a cooperação tecnológica e de inteligência. É até dito como um novo estágio nas relações entre a Colômbia e os Estados Unidos. E, de fato, em termos da cooperação bilateral com os Estados Unidos, com Petro, foi um momento de baixa nas relações entre os 2 países. No início, o então presidente colombiano Gustavo Petro, o primeiro presidente à esquerda da Colômbia em décadas, falava em não receber voos de deportados vindos dos Estados Unidos. Trump, eventualmente, apertou diplomaticamente e até colocou uma publicação feita de IA, onde ele aparecia vestido como um mafioso, com as iniciais FAFO, FAFO. Isso aí inclui um palavrão, não vou falar exatamente o que significa aqui, mas basicamente seria tenta a sorte e ver qual é. Um tipo de gíria nesse sentido, mas com palavrões no meio, tá? Agora, isso tudo parece ter sido transformado. E, de fato,
Isso se articula a cadeia mais ampla de cooperação entre direitistas na região e o presidente americano Donald Trump, que apoiou o Esprieja, como fez com Tito Asfura em Honduras, Castro no Chile, Milei na Argentina, Keiko Fujimori no Peru, Daniel Noboa no Equador. No Equador se viu, por exemplo, operações militares acontecendo entre as Forças Armadas dos Estados Unidos e o Exército do Equador, coordenadas entre as duas forças. É o tipo de coisa que não se descartaria ver na Colômbia nos momentos adiante. Não são só as declarações que chamam a atenção da imprensa, conforme, quando se fala a respeito da tal da Era do Tigre, vídeos foram divulgados pelo exército colombiano, com isso também trazendo atenção midiática. Então, são os vídeos que têm circulado nas redes sociais e, claro, o jornalismo em vídeo exige isso. Então, vamos lá, Daniel, podemos colocar na tela algumas das imagens divulgadas pelo exército colombiano. Teve outras que foram circuladas nas redes, outras que foram circuladas nas redes sem confirmação oficial. Mas aí a gente tem algumas delas e se vê os vídeos feitos a partir de helicópteros. Para quem está só ouvindo, no carro voltando do trabalho, etc., eu vou descrevendo o que está na tela. Mas se vê imagens, então, de movimento nas florestas da Colômbia, sendo filmadas a partir de helicópteros. E tem submetralhadoras, armas de calibre pesado, coisa de guerra, pendurada dos helicópteros. Imagens que chamam muito a atenção e que vêm das operações desse final de semana, entre os dias 7 e 9 de agosto. Algumas dessas imagens a gente vai ver na sequência e já alerto que tem cenas fortes, ainda não apareceram na tela, mas para quem tiver algum tipo de sensibilidade, já vou deixar esse aviso agora que há cenas fortes vindo adiante. Algumas envolvem borrado, mas até o carregamento de cadáveres das pessoas eliminadas, dos criminosos eliminados pelo governo da Colômbia. Como dito, isso também é uma tendência regional, com abordagem similar em termos de mobilização das Forças Armadas vista, pelo menos, no Equador e no Peru. E isso puxa do fio que vem de El Salvador de Nayib Bukele. Aí está então mais imagens divulgadas pelo exército colombiano. De El Salvador de Nayib Bukele, que ele próprio também felicitou o Esprieja pela sua vitória. Esse é um dos primeiros momentos. Comparativamente, Petro caminhava na direção oposta, tentar algum tipo de acordo de paz nos moldes do que foi com as Farc, com Juan Manuel Santos. A crítica de Esprieja era de que Petro, ele próprio tendo sido um guerrilheiro na guerrilha M-19, que foi responsável pelo pior atentado terrorista da história da Colômbia, quando invadiram a Suprema Corte e lá dentro executaram não só todos os ministros, eram 9 na época, mas também uma diversidade de outras pessoas, entraram em embate com o exército. Petro não teve presente porque havia sido preso dias antes por posse ilegal de arma de fogo na época, em 1985, quando ele era ainda um guerrilheiro. Esprieja fala que a coisa seria enviesada para o ex-presidente por causa do seu passado e que ele vai ter uma abordagem muito diferente. Até o momento, nesse primeiro final de semana, está mostrando que esse tem sido o caso. E as imagens vocês veem agora estão se repetindo aqui na tela. Bem, esse é o ponto para a segurança pública e para relações internacionais em termos dos Estados Unidos nesses primeiros dias de Esprieja. Exceto o terremoto que a gente cobriu em segmento anterior aqui no programa e que vai ser o maior desafio da sua gestão até agora. Sexta-feira até agora, tão poucos dias, mas certamente nenhum desafio poderia ser maior do que o terremoto que acometeu o país pela manhã. Antes da gente prosseguir, entretanto, eu quero fazer mais um adendo em termos das relações internacionais da Colômbia e dos takeaways, os pontos que mais chamam a atenção no início desse mandato do Esprieja. Então a gente tem isso aqui do Itamar Ben-Gvir, que é um dos ministros de Segurança Nacional do gabinete de Benjamin Netanyahu em Israel, onde ele parabenizou o Esprieja e disse que se o Esprieja queria fazer uma mega prisão aos moldes Secote, como é o Centro de Combate a Terrorismo, o Centro de Contra-Terrorismo em El Salvador, convidou ele para conferir as prisões que Israel usa para os terroristas. Isso aqui não é o único gesto que foi feito. Esprieja, já na largada do mandato, além da agenda dura com segurança pública e de uma aproximação dos Estados Unidos, também chegou a fazer o reconhecimento das colinas do Golã em Israel. As colinas do Golã são um dos territórios mais controversos em termos de quem domina o que no Oriente Médio. Quando se fala a respeito da Guerra dos 6 Dias de 1967, onde Israel, o que quase triplicou seu território em 6 dias, como o nome da guerra já se fala, as disputas territoriais entre Israel e seus vizinhos, em grande parte, vêm daquela época. As colinas do Golã são um ponto com a Síria que é um contencioso até hoje, e apenas os Estados Unidos, no mandato anterior de Donald Trump, haviam reconhecido a legitimidade das reivindicações israelenses sobre aquele território que a Síria também reivindica como próprio. Esprieja também gesticula, então, no sentido de Israel, nessa largada do mandato.
E Itamar Ben-Gvir, então, fala que todo Israel ora pelo sucesso do novo presidente colombiano. E se a gente fala de prisões, até para fazer um adendo, esqueci de falar quando a gente estava comentando a segurança pública no início e aquelas operações, para além das operações de linha dura ao longo do final de semana, Sprieja também descentraliza a concentração de criminosos de mesmas facções em presídios, está distribuindo eles em uma diversidade de presídios de alta segurança para tentar evitar a coordenação dentro das cadeias entre os criminosos organizados. A ver se ele vai ter êxito. De momento, colocou em prática com os 2 pés na porta a abordagem. Vai ter que lidar com a crise do terremoto, mas até agora, se prometeu na campanha que ia ser linha dura com o crime organizado, parece ter começado seu primeiro final de semana como presidente, cumprindo isso. E o alinhamento era o esperado, muito próximo dos Estados Unidos nesse momento se coordenando com o governo de Donald Trump. Agora, talvez mais próximo do que o esperado é com Israel, com o reconhecimento das colinas de Golã. A ver o que reserva a tal Era do Tigre na Colômbia. Você tem uma empresa no Brasil, quer fechar mais clientes, então presta atenção no que a gente vai falar agora. Aqui a gente tem dados de alguns dos clientes que anunciaram no Epoch Times Brasil e tivemos clientes, por exemplo, no ramo de construção, com tickets nas dezenas de milhares ou até centenas de milhares de reais. Isso aqui foi o nosso resultado, conseguindo 1.288 leads, então, clientes humanos. Mas eu tenho um pequeno negócio. Não tem problema nenhum. Aqui a gente tem também dados de uma psicóloga que colocou um único anúncio na nossa newsletter, porque não tem só YouTube, tá? A gente também trabalha com Instagram e uma newsletter com milhares de pessoas que leem todo dia. 23 cliques por e-mail, um único anúncio na newsletter. 29 cliques por e-mail e mais 9 pelo WhatsApp para falar diretamente com ela. Se você quer mais clientes agora, então fica o convite, você vai clicar no link aí no chat ao vivo, nos comentários ou no código QR que vai estar na tela e você vai falar direto com um de nossos atendentes, não tem IA, não tem nada, atendimento humanizado, você conversa e pode estar então também tendo acesso ao público qualificadíssimo que acompanha o Epoch Times, não só aqui no YouTube, mas também por Instagram e por e-mail, com alcance de milhões de pessoas todos os meses, tá certo? Então tá dado o recado, para quem tem empresa, para a gente é sempre um prazer estar em contato com a classe produtiva do país, e a gente sabe que quem está aqui conosco tem, de fato, que é diferenciado, gente que está aberta aos assuntos da história do mundo, as grandes coisas que fazem, de fato, valer a análise. Certo? Então vai ser um prazer estar com todo mundo.